Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje um highlights do Grupo de Estudos de Tecnologia, GET, uma oportunidade ímpar de conversar com Luiz Pet Neto. Pet é médico radiologista dedicado à área de músculo esquelético e vamos falar hoje sobre uma nova forma de relatar os nossos estudos médicos em radiologia. Pet teve uma apresentação na Vila de Inovação dentro da JPR e com muito sucesso sobre essa modalidade de apresentação de relatórios. Eu gostaria que você descrevesse um pouco a ideia do que se trata. Sim, Antônio. Inicialmente eu agradeço o convite, a oportunidade aqui para estar com vocês, né? A minha apresentação na Ilha da Inovação foi devido à criação de uma nova forma de entrega dos estudos de imagem, que seria em formato audiovisual. Essencialmente, a base desse novo recurso de entrega é a captura de tela. Então, através da captura de tela, o radiologista pode passar as principais alterações num vídeo curto, sucinto, objetivo e que entrega o resultado de forma clara para o solicitante. É interessante que o que você está descrevendo é uma substituição ao que nós descrevemos, o laudo, o relatório médico tradicional, o relatório escrito, que é impresso e enviado junto com os filmes. Nessa nova modalidade, a exemplo do que aconteceu com os filmes, substituído por imagens digitais, você está propondo substituir o relatório por um audiovisual, com captura de tela e entregando de uma maneira mais didática e ilustrada aquilo que você descreveria na letra fria do relatório. Exatamente. Quais são as bases da literatura para esse novo recurso? Antônio, nós começamos a observar a importância dessa forma de entrega há cerca de 3, 4 anos. Tivemos um retorno muito positivo dos solicitantes e fomos buscar na literatura. Então, existe apenas um único trabalho de 2016 na literatura americana mostrando excelentes resultados na compreensão, na qualidade, também como um recurso educacional, que o vídeo tem um conteúdo educacional muito valioso. E aí nós começamos a testar, a validar isso no nosso dia a dia. E observamos que realmente o médico que recebe, ele já era o suficiente um vídeo para ele tomar conduta, passava até mais segurança do que às vezes um texto mais complexo e longo, né? Então, recentemente nós fizemos essa validação, testamos com 70 casos do pronto-socorro, para justamente ver se era possível tomar conduta, se ficava claras as alterações, né? E nós publicamos no Journal of Digital Imaging no meio deste ano. Então foi a segunda publicação na literatura e a primeira do Brasil nesse assunto, né? Existem essas duas publicações, ambas com dados positivos de que essa entrega pode ser utilizada na prática. Ou seja, é uma mudança inovadora, no sentido de que você transforma a comunicação entre a escrita e a compreensão do que se lê para uma comunicação direta através de um vídeo. Exato. Com ilustração, com as imagens daquele estudo ao qual nos referimos. Estreita as relações, diminui as distâncias e é muito mais efetiva. A receptividade é maior, exatamente. A compreensão é maior, a efetividade da comunicação se amplia de uma maneira exponencial. E como um efeito direto, na verdade, ele valoriza muito o radiologista, traz ele de novo para o centro das discussões. O radiologista, anteriormente, sempre foi conhecido como o médico dos médicos, né? Ele sempre era o consultor, né? Então, ele volta nessa posição de consultor mesmo, então ele opina, ele expressa com mais clareza isso no vídeo. Essa é uma questão crucial. O médico radiologista, nos nossos dias,
precisa se reinventar. Essa é uma máxima que todos colocamos quase que diariamente nas nossas falas. Entregar mais valor. Essa é uma maneira inovadora de se reinventar. Ou seja, o seu relatório tradicional entregue de uma maneira mais eficiente, com uma comunicação efetiva para que o médico solicitante e o médico radiologista estreitem as relações, se aproximem, ganhando tempo e efetividade para que a missão seja cumprida, o paciente seja mais bem atendido, cumprindo assim aquilo que nos propomos como médicos. Isso é muito importante para recuperar a posição do médico radiologista dentro do cenário, destacando a qualidade, porque se torna mais fácil expressar, através de um audiovisual, o conhecimento e a interpretação dos resultados. Exato. Por aqueles que têm conhecimento, que podem se posicionar de uma maneira efetiva, comunicando com o paciente e com o médico solicitante. Exato. Valorizando individualmente o conhecimento de cada um, as capacidades, as habilidades de cada um, mas de uma maneira mais global, valorizando a própria especialidade, trazendo o médico, mas também a própria radiologia para o cenário da rotina médica atual, de como se pratica a medicina hoje. Mas existem algumas preocupações acerca disso, particularmente em termos de segurança de dados. Hoje, com a nova lei de segurança de dados no Brasil, como é que isso se insere dentro dessa preocupação de segurança, essa modalidade, e a regulamentação dessa nova modalidade. Em que pé estão essas duas coisas para essa modalidade de relatório audiovisual? Por ser algo muito novo, né, pouco descrito, ainda não há uma regulamentação específica, né? Então, um dos motivos que a gente vem tentando discutir é justamente para isso. Qual é a forma mais segura de entregar, né? Sempre foi, desde o começo, uma preocupação nossa sobre a autenticidade, garantindo que foi o radiologista que criou aquele relatório, né? E também na transmissão com segurança, na guarda com segurança, né? A gente, para validação, para testar mesmo, a gente tem enviado por alguns recursos de comunicação, Messenger, WhatsApp, de forma anônima, como prevê um parecer do CFM. Ele, em relação ao WhatsApp especificamente, ele permite que você troque casos anônimos em discussão em grupos médicos, né? Então para validar, a gente tem usado o envio direto para o médico de forma anônima, né, e referindo depois, junto com o vídeo, do qual paciente se trata. Então, existe a necessidade de regulamentar isso. É um conteúdo mais sensível, porque contém dados clínicos, a narrativa, né? Então, um vazamento de um áudio, de um vídeo desse pode causar danos, inclusive até multa, né, pela LGPD, algo que tem que tomar muito cuidado. Vazamento de um relatório impresso ou eletrônico também contém dados sigilosos. Então, praticamente vai se aplicar as mesmas regras que se aplicam atualmente para os dados adaptadas a uma nova modalidade de transferência, de transmissão. Exato. Mas há uma necessidade de que essas preocupações sejam contempladas dentro desse conjunto todo. Em relação ao treinamento, esse caminho a ser percorrido, desde a validação científica à rotina, como é que as pessoas podem encontrar exemplos e modelos em que você, com a experiência acumulada desses anos todos, pode demonstrar a melhor maneira de utilizar o relatório audiovisual? Nossa intenção é que toda a comunidade, não só os radiologistas, mas quem recebe, quem solicita exames, opine sobre essa nova forma, né? Então, como parte da minha tese de doutorado, existe um SurveyMonkey, uma pesquisa, né? Uma pesquisa, e eu vou disponibilizar um QR Code na tela, que quem estiver assistindo em casa pode pausar e fazer a leitura com o celular, vai levá-lo para uma pesquisa. Lá tem uma série de exemplos das diversas especialidades, né? E eu peço a todos que sejam, quem for da área médica, quem solicita e recebe exame, que assista
o exame de sua área e responda às questões. É muito importante para nós saber o que pensa tudo. Então ali tem algumas perguntas exatamente sobre quem vai pagar por isso, quem se solicitaria, se acha que é melhor. Ou seja, o que você está descrevendo se assemelha ao que alguns colegas já fazem, nós fazemos, como uma consultoria através do WhatsApp. Mas tem uma preocupação muito maior, é algo muito mais elaborado. Ou estou enganado? Exatamente. A gente brinca que é o Zap Report. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo filma a tela, então, mas eu comparo com o filme pirata que é gravado no cinema. Um áudio ruim, né? As imagens balançando para lá, então não é uma experiência para quem recebe. Claro. Isso é uma improvisação. Não é algo profissional, elaborado da maneira que precisa ser feito. Exato. E eu percebo que muitas pessoas fazem com o nome do paciente, eles acabam até esquecendo de tirar, como se fosse algo... Assim, o que é condenável. Não se deve fazer de forma nenhuma, né? Então, quando você trava a tela, aquela janela fica como uma janela de comunicação com o colega que vai receber. Ele equivale àquela consulta interpessoal. O colega vem à sala para a gente discutir. Só que ele tem uma característica que é a conveniência. Muitas vezes você quer passar um resultado, o médico está em consulta, você fala com a secretária para retornar, ele retorna, você não pode atender. Então ele fica um documento pronto para ele assistir quando ele puder, no momento que ele puder, no momento da consulta. É comum eles assistirem com o paciente para conscientizar, para ajudar a entender junto e interpretar, né, o que o radiologista está se referindo. É interessante porque isso gera um produto em vídeo, né, um relatório audiovisual, que serve tanto para o médico tomar conduta e estabelecer as definições acerca do diagnóstico a partir das imagens do exame em discussão, como também para o convencimento ou interpretação do paciente daquilo, de um exame normal, tranquilizando, ou de tomar pé da situação de uma doença que realmente está presente e o que ele precisa fazer em relação ao tratamento. A gente tem recebido muitos elogios dos médicos, né? Eu tenho até colecionado esses elogios, né? E de fato, para o paciente, ele se conscientiza, ele tira a ansiedade, mesmo quando o exame é normal, é importante para ele ouvir. Os pacientes, às vezes, qualquer dor ele já acha que pode ser um câncer, fica muito ansioso. Então, eu tenho relatos de amigos que disseram que depois que ouviram, se sentem seguros, tranquilos de que está tudo bem. Claro. E da mesma forma, o efeito que é mais importante é de sensibilizar, de conscientizar o paciente do mal que ele tem. De eventualmente uma doença seja que possa estar uma indicação cirúrgica ou ter que encarar uma quimioterapia. Então, ele tem uma consciência. Eu digo sempre que acaba tirando um pouco todo mundo da zona de conforto. Porque o radiologista que gosta de ficar quieto na sala, tudo, ele vai ter que se posicionar, né? Tecnicamente é um desafio. Ele vai ter que muitas vezes entrar em cena mesmo, né? Com a voz dele, com a segurança, com as incertezas. É mais fácil passar incertezas do que no papel, muitas vezes, sua dúvida ou sua certeza diagnóstica, né? E para o paciente que recebe, é muito importante. Quando ele realmente entende o que ele tem, é outra história. Se incorpora. Ele colabora. Mas o relatório escrito, né, na forma como nós utilizamos tradicionalmente, ele é muito frio e muito técnico, o que dificulta o entendimento, a compreensão por parte dos pacientes. Eu vejo isso, Pet, como uma modalidade muito inovadora. Sim. No sentido de que nós precisamos caminhar nessa direção. Sim. Mudar aquilo que nós fazemos há décadas. Sim. De uma maneira mais efetiva, eventualmente até com menor tempo gasto dedicado à elaboração do relatório, melhorando a comunicação de uma maneira que reduz a distância, torna o tempo a nosso favor, entre o médico radiologista e o paciente, entre o médico radiologista e o colega que solicitou o exame.
Mas, por outro lado, nós, médicos radiologistas, e aqui também se insere a própria Sociedade Paulista de Radiologia, nós precisamos incorporar isso dentro das nossas modalidades de ensino. Nós precisamos ensinar isso às novas gerações como uma técnica a ser incorporada à rotina, para que os jovens passem a substituir o relatório impresso, pelo menos em alguns casos mais apropriados, pelo relatório audiovisual, incorporando com isso os benefícios dessa técnica. Assim, nós vamos colocar o radiologista de novo na cena da prática médica importante, relevante, para o paciente, que é a nossa missão final. O médico radiologista que se vê ameaçado pelos avanços dos últimos momentos, aí, dos últimos anos da tecnologia, particularmente relacionados à inteligência artificial, precisa melhorar a comunicação, não se esconder atrás de um relatório frio impresso. Exatamente. E sim se posicionar, seja na maneira convincente de um relatório audiovisual, seja transmitindo as dificuldades que o exame nos impõe. Eu acho que esse é um papel que nós devemos assumir. As nossas sociedades, o Colégio Brasileiro de Radiologia e o Conselho, precisam também se posicionar, como você colocou, no sentido de regulamentar essa modalidade para que ela seja incorporada a benefício dos nossos pacientes, para que nós, médicos radiologistas, possamos utilizar isso resguardados, respaldados nas regulamentações e oferecendo a segurança necessária para a prática médica. Eu vejo com um grande benefício para a nossa prática, valorizando individualmente aqueles que têm capacidade de transmitir, que têm conteúdo e capacidade de transmitir os resultados de exames, e vejo também como uma possibilidade de valorizar a nossa profissão. Dentro do cenário tecnológico, nós vamos avançar, nós vamos oferecer aquilo que a realidade, o nosso momento, precisa. Audiovisual tem tudo a ver com isso daí. Eu parabenizo você e estou muito entusiasmado com tudo isso que você está trazendo. A gente observa, né, as gerações mais novas que são extremamente habituadas com conteúdo audiovisual. Né? É isso aí. Grandes textos do Facebook agora migraram para o Instagram, né? Tem toda uma mudança de texto para vídeo. Tem certas coisas, Antônio, que o conhecimento do radiologista não consegue ser expresso em palavras. E no vídeo é mais fácil isso. Você pode expressar no vídeo parte da sua experiência, né? Eu sempre digo também para nunca atravessar a linha terapêutica. A gente não deve comentar conduta porque isso pode causar uma indisposição para o colega. Claro. Eu sempre digo com a maior tranquilidade que isso é uma inovação mesmo que está vindo do Brasil, que está surgindo daqui. Então, por isso eu achei interessante a gente discutir com o CBR, com o CFM, fomentar esse assunto, né? Claro. Ouvir quem recebe. Eu acho isso muito importante. Grupos de estudos como esse, que a Sociedade Paulista de Radiologia incentiva que sejam criados e que incluam os médicos radiologistas para discutir temas relevantes. O GET e, em particular, essa temática que o PET está trazendo, são exemplos muito absolutos disso que eu estou falando. A validação na academia é imprescindível. A universidade, a Unifesp, no caso, cumpre o seu papel. A Sociedade Paulista cumpre o seu papel. E os radiologistas, obviamente, aqui destacando você, cumprem o seu papel na medida em que trazem a radiologia para o momento em que nós vivemos. É muito complexo fazer a nova geração escrever textos longos, com linguagem mais rebuscada, acostumados a textos curtos, muito familiarizados à linguagem das redes sociais. Esse é um modelo atual, esse é um modelo que vem em substituição, talvez a nós que sejamos arcaicos, como você falou. Mas fica aí um lembrete a todos os colegas e a todos os serviços de radiologia. Nós precisamos nos atualizar,
nós precisamos buscar novas maneiras de ensinar. E essa, sem dúvida, é uma fronteira que nós precisamos buscar e atingir e ultrapassar. Ensinar novas formas de reproduzir aquilo que nós estamos vendo na imagem, interpretar e relatar isso para médicos e para pacientes. Muito obrigado e fica aí o meu entusiasmo com uma modalidade nova de ensino e uma modalidade nova a prática de radiologia. Muito obrigado mesmo, foi muito eu agradeço. Convincente. Queria só agradecer pessoas importantes, assim, o Dr. Arthur Fernandes, que é o meu orientador, com o Dr. Carrete também, lá na Escola Paulista, né? No Hospital HCOR, Dr. Abdala, que permitiu, né, que a gente pudesse fazer isso na prática, no dia a dia, e Dr. Ivan Godoy, que também é meu braço direito na parte científica para essa validação. E queria deixar uma mensagem para os radiologistas para se prepararem. No início é difícil, mas é mais prazeroso você fazer, dá uma adrenalina, claro, mas você tem a certeza que você está passando o resultado e que quem vai receber vai entender com clareza. Então é mais gratificante. Atualmente eu tenho mais satisfação em enviar um vídeo do que eventualmente redigir um texto longo, né? E para finalizar, mesmo, é algo, eu posso dizer com segurança, é algo que está surgindo no nosso ambiente aqui, na radiologia brasileira. Porque eu estive em Denver esse ano no Congresso da Sociedade de Imagens Médicas, que é a TI americana. E eles ainda não enxergam essas possibilidades. Então é algo que está surgindo daqui para o mundo. Eu sempre comento que um laudo em vídeo na China, na Rússia, é melhor do que um laudo em texto chinês ou russo. É mais fácil de entender. Porque vai ser mais fácil de entender. Então, obrigado pela oportunidade, Antônio. Eu fiquei muito honrado de estar aqui com vocês. E isso que você está dizendo me lembra algo importante que nós repetimos no nosso dia a dia. A radiologia, como praticamos hoje, ainda permite que alguns colegas se escondam atrás de um relatório frio, Exato. De um relatório eletrônico mal descrito. Um relatório audiovisual vai valorizar os melhores. Exatamente. E dificilmente alguém vai conseguir se esconder de um vídeo. Muito obrigado. Perfeito. Foi um prazer. Obrigado. Foi muito bom.